Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês com leitura e interpretação de texto, mais uma videoaula. E a gente faz realmente esse primeiro momento, né, com um sentimento de gratidão a Deus, com a nossa possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro, né, de desejar tudo aquilo que eu desejo ao próximo, que vem em dobro para mim, né? Então, nesse momento, a gente pensa em coisas boas, em transmitir para as pessoas esse sentimento de bondade tão necessário, tão importante para a nossa convivência, tá certo? Feito, né, suscitado em vocês esse pensamento, a gente faz a orientação da aula de hoje, tá certo? A correção de atividade da página 96 a 98. A gente faz a leitura, né, do texto Ritos de Amor, que está presente lá na página 114 a 117. Essa divisão, essa leitura é um convite para que você leia mesmo, para que você se aproprie, né, das questões de leitura, que envolvem a leitura e interpretação. Então, nós vamos ir aí para a página 96, né, a 98. A 96, né, ela tem o texto, aí a gente começa realmente a correção na página 97, que diz assim: a crônica A Visita narra o reencontro, depois de anos, do narrador com sua ex-professora de ciências, Dona Thelma. Que sentimentos ele, agora adulto, ainda cultiva em relação à sua professora? Então, ele fica muito claro, né? O sentimento de saudade, de carinho, na verdade, de admiração. Por que ele perdeu o contato com sua ex-professora? Né? A família dele se mudou da cidade, não deixando parentes. Por isso que nunca mais ele voltou. Por que ele considera contraditório nunca tê-la visitado? Porque ele gostava muito da professora, né? Mas aí ele gostava, mas ele nunca foi vê-la. O narrador comenta: no último dia das mães, resolvi rever minha antiga professora de ciências, Dona Thelma. Por que se lembrou da professora e resolveu revê-la justamente no dia das mães? Aí a gente conclui, né, que ele resolveu rever no dia das mães devido à cumplicidade que havia entre eles, né? De passar por filho dela na fila do cinema, pela brincadeira de ele oferecer flores e ela nesta data, sempre que sua mãe não estava presente. Aí na página 98, nós temos aí: a professora de ciências marcou a vida do narrador. De que ele mais gostava em sua professora? Ele gostava das aulas de laboratório, né, das aulas sobre a evolução das espécies e principalmente, né, das indicações da professora para ensiná-la a fazer pesquisas. Do que não gostou, né? Por quê? Ele não gostou da primeira prova, que ela exigia raciocínio, porque estava acostumado a decorar a matéria, né, para com a prova de outros professores. Em relação ao que não gostou em sua professora, hoje ele ainda pensa assim? Não, né? Pois ele reconhece que aprendeu e não decorar. Isso é, aprender a relacionar o fato e a raciocinar em cima do que foi ensinado. Releia este trecho e levante hipótese. Em dúvida sobre o presente adequado, levei uma caixa de bombons e o meu livro Antes de Quatro Patas. Qual é a profissão do narrador? Um escritor. Em que medida a professora pode ter contribuído para que ele despertasse para essa profissão? Ela pode ter influenciado porque dava a ele xerox de poemas de Fernando Pessoa, né? E que eram os textos que o marido utilizava para dar aula nas universidades. Em certo momento da conversa, ela procura as palavras certas. Um contexto, o que significa? Significa que ela queria exprimir com exatidão o reconhecimento que tinha pelo trabalho dele e a importância que ela teve, né, em sua vida. Então, assim, ela queria exatamente deixar isso muito claro, que ela compreendia esse sentimento, que era recíproca essa consideração. Observe o trecho, mas durante todo o tempo da visita tinha a sensação de que deveria ter levado um presente mais valioso. Nesse momento, o que ele estava imaginando que fosse um presente mais valioso? Algo assim, material mesmo, que de uma maneira mais comum, que custasse mais caro, né, que o dinheiro fosse, né, maior. Aos poucos, entretanto, o narrador percebe que já está dando a ela um presente ainda mais valioso. Qual era ele? Revelar à professora a importância que ela teve na sua formação e agradecer por isso. Isso é muito importante, né, esse reconhecimento. É o que nos move. Daqui a alguns anos encontrá-los também, vocês me dizendo do sucesso de vocês, dizer que tem saudade. Vou ficar nessa expectativa, viu? Ele foi levar um presente à sua professora, também foi presenteado. Explique. Sim, né? Ele também se sentiu gratificado por ter tido a oportunidade de agradecer à professora o que ela significou na sua infância e na maturidade. Considerando que o narrador visita sua ex-professora no Dia das Mães e gostava de chamá-la de mãe quando era menino, você acha que o narrador sente por sua professora uma forma de amor? O que vocês acham? Sim, né? Porque ele nunca esqueceu. Esse amor ele sempre cultivou, ele sempre permaneceu, certo?
Ao relatar a conversa com seu professor, ele diz: de repente confessei. Por que ele usou a palavra confessei em vez de falei? Ele utiliza a palavra confessei porque resolve contar ao professor um segredo guardado por muitos anos, como se nunca tivesse revelado a ninguém, né? Porque quando o narrador decide visitar o professor, ele se sente um molequinho, porque revive, né, um menino que foi fazendo de suas artes, né, e assim, de repente, até a própria visita, que foi de surpresa, né, pecado de surpresa, né? Embora as crônicas tenham nascido no jornal, contando fatos do cotidiano e promovendo reflexões sobre esses fatos, modernamente as crônicas, em sua grande maioria, tendem ao universo ficcional. Assim, nesse exemplo, o narrador da crônica coincide com o autor, o escritor, no caso da crônica lida. O fato é narrado em primeira ou em terceira pessoa? Em primeira. Né? Considerando sua resposta anterior, esse foco narrativo confere maior pessoalidade ou maior impessoalidade ao texto? Porque ele confere maior pessoalidade, né? Há a possibilidade do narrador da crônica ser o próprio escritor, Valci Carrasco? Justifique sua resposta. Sim, há possibilidade, pois ambos são escritores. Além disso, Valci é autor da obra Anjos de Quatro Patas, citada na crônica. Então, assim, a gente consegue, né, perceber essa relação, tá certo? A gente fez aí essa correção e a gente só relembra com vocês, né, a funcionalidade da crônica, a característica da crônica, né, que é o registro de fatos do cotidiano, em uma linguagem literária, com o sentido conotativo ou figurado, havendo uma relação com a ideia do tempo, tá certo? A sua origem é grega mesmo, cronos, tempo. É o único gênero literário produzido principalmente para ser vinculado na imprensa, em páginas de uma revista ou em jornal, é importante que você saiba disso. Há semelhanças entre a crônica e o texto apenas informativo, porém a crônica contém elementos como ficção, fantasia e criticismo, já o texto informativo não, né? Aí a gente vai pegar aí dados, particularidades da característica do gênero crônica, tá certo? Vai estar relacionada à vida cotidiana, informal, familiar, intimista, muito do que a pessoa quer transmitir, uma linguagem mais despojada, mais acessível, né, com a marca mais próxima do leitor, com um toque de sensibilidade no contato com a realidade, vai buscar temas atuais, temas em que dialogue, né, que faça esse recorte, né, com a realidade. Ele sintetiza o uso do fato como meio pretexto para que o cronista inicie sua história. Tem esse charme, né, um lirismo, uma subjetividade, tá certo? A leveza, né, põe as coisas sérias numa linguagem descontraída. Um forte característica é o humor, tá certo? Apresenta uma brevidade, um fato moderno que está sujeito a rápida transformação, a velocidade ou aspecto passageiro da vida moderna. Então, você vai agora se deliciar com Ritos de Amor, tá certo? Que é um texto, né, uma crônica, e vai estar lá na página 114 a 117 do seu livro, Português e Linguagem. E na próxima aula a gente retorna, né, para fazer a correção e os apontamentos necessários, características do gênero, tá bom? Um abraço carinhoso, bons estudos, não deixe acumular atividade. E qualquer dúvida a gente se encontra lá no Meet ou vocês sabem como me encontrar. Um abraço carinhoso e até a próxima aula, se Deus quiser.